O teatro da vida. Eu tenho uma tese chamada Teatro da Vida, que lá na minha imersão chamada Conexão Positiva, eu falo mais sobre o assunto. Mas aqui eu vou passar rapidinho para você uma ideia sobre o teatro da vida. O teatro da vida é como se a gente estivesse num grande teatro, um teatro da existência. E nesse teatro da existência, o protagonista é você. Então, você mesmo se posiciona para olhar aquele teatro em que você vai ser o protagonista. Consegue perceber? Então, você vai estar em cima do palco e ao mesmo tempo você vai estar sentado ou sentada na primeira fila. Um grande teatro, ele é assim, né? Ele tem várias fileiras e ele vai subindo. E lá em cima é a cabine de som. Então, nesse grande teatro da vida, você está lá. Num primeiro momento, e a gente vai falar, nessas cadeiras, nós vamos falar sobre estados de consciência. Então, no primeiro estado de consciência, você está lá, na primeira fileira. E você olha para o palco. E lá está você. Então, você consegue se perceber. Mas como a distância é pouca, você consegue observar alguns movimentos, consegue observar o seu movimento em relação às outras pessoas, você consegue entender por onde você está indo naquele grande tablado, mas não consegue ver muito mais do que isso. Seu primeiro estado de consciência. Com o passar do tempo, com o seu autoconhecimento, você vai para a segunda, terceira fileira, você já tem uma visão um pouco melhor, a visão está mais distante, então você consegue olhar o teatro da vida acontecendo e você já consegue perceber os seus movimentos quando você entra em cena, quando você entra em cena das relações humanas, quando você está ali, convivendo, compartilhando com as pessoas. Num terceiro momento, você vai mais lá para o meio daquele grande teatro. E daí você está numa posição ainda mais alta e você consegue já enxergar os primeiros passos quando você adentra no teatro da vida. E o teatro da vida é significativo como se fosse o seu dia a dia, aquelas coisas mais simples do dia a dia, mas você já consegue se enxergar. Então você já percebe alguns movimentos, porque o seu estado de consciência está cada vez maior. E a partir do seu estado de consciência, você consegue enxergar. Quando aquela pessoa caminha, você diz assim, olha, aquela pessoa lá que é você mesmo, e é você mesmo, aquela pessoa lá, olha só, ela não está muito feliz hoje. Eu notei pelo jeito de caminhar. O estado emocional está refletindo no físico. Então eu vi que aquele caminhar ali está tenso, não está legal. Eu estou conseguindo enxergar como eu estou me comportando no teatro da vida. Logo após, eu estou mais alto. Estou lá em cima, quase na última fileira. Então eu consigo enxergar todo o palco, eu consigo enxergar as interações humanas, eu consigo enxergar a hora que eu entro no palco, a hora que eu saio do palco, eu consigo enxergar os meus movimentos, eu consigo me ouvir, eu consigo entender as minhas relações humanas com outras pessoas. Então eu tenho uma visão muito mais ampla sobre mim mesmo, a partir do autoconhecimento. Então eu consigo enxergar todos os movimentos. E quando a pessoa vem e a gente diz assim, pá, hoje eu estou com problema, hoje eu estou irritado, eu estou irritada, alguma coisa vai acontecer. Eu já estou enxergando isso. Eu estou enxergando porque eu estou vendo lá no teatro da vida. E lá eu consigo enxergar tudo que está acontecendo comigo. E a partir do momento que eu consigo enxergar tudo, eu consigo também mandar um sinal de aviso. Olha, para um pouquinho, pensa, repensa, não tome essa atitude. Não seja precipitado, não erre com essa pessoa, porque essa pessoa te quer bem. Então você consegue entender o teatro da vida e o dinamismo do teatro da vida no dia a dia, nas coisas mais simples possíveis. E daí chega o momento que você está lá em cima, lá na cabine de som. E lá na cabine de som você tem uma visão ainda mais privilegiada. Você consegue enxergar as coisas com mais antecedência. Entenda? Você está enxergando você mesmo lá embaixo, no teatro da vida. E quando você consegue se enxergar com clareza, você consegue entender muitas coisas que talvez hoje não sejam claras para você. Talvez hoje essa analogia da qual eu estou falando fique perdida no horizonte. Talvez não tenha
hoje o entendimento que vai ter daqui a alguns dias, ou talvez daqui a alguns anos. Mas entenda que essa analogia do teatro da vida traz uma realidade muito profunda sobre autoconhecimento e consciência. E entenda que é uma consciência evolutiva. Você estava lá no primeiro banco, você foi evoluindo, evoluindo, se conhecendo, se comportando, trazendo componentes para a sua vida, trazendo componentes para o seu dia a dia. E assim você foi evoluindo ao longo do tempo. E essa evolução é nítida quando a gente olha o teatro da vida e a gente consegue se posicionar, a gente consegue travar os nossos impulsos, a gente consegue ser mais claro com a vida, a gente consegue ter mais clareza do que a gente quer, a gente consegue encontrar o nosso propósito, a gente consegue viver com mais leveza, apesar da vida vir e te trazer um bando de desafios. E mesmo assim, você consegue passar por aqueles desafios e entender absolutamente que nada nesse mundo é um problema sem solução. Se é um problema, existe uma solução. E você faz parte dessa solução. Entenda o teatro da vida como duas coisas fundamentais: autoconhecimento e consciência.